Olá, família de Pentecostes, já saudando a todos do canal, pedindo a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês, pedindo a Deus que abençoe a todos, pedindo a Deus que derrame graças sobre graças a cada um do canal. Estão todos bem? Estão todos na santa paz? Saudando com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e o carinho do glorioso São José. Esta paz que está em mim transcenda para todos vocês. Amém? Amados, o tema de hoje é um tema de suma relevância. Para os tempos de hoje, na minha visão analítica, é onde precisa se narrar várias vezes sobre esse tema. Nos tempos que nós vivemos hoje, é muito importante a gente falar sobre este assunto que será abordado hoje. E que esse assunto possa se perpetuar em outras gerações. Quero falar hoje sobre o crescimento espiritual. Nós sabemos que diante de tempos difíceis que vivemos, o crescimento espiritual é substancial, é um sine qua non. Sine qua non quer dizer substancial, que é base, que é primordial na vida do ser humano. O crescimento espiritual é um verdadeiro sine qua non. Amados, a Bíblia mostra que o crescimento espiritual é o resultado natural de uma vida dedicada a Jesus. Na medida que a gente vai crescendo espiritualmente, cada vez mais nós vamos nos entregando, nos dedicando a Jesus Cristo. E fala também, crescimento espiritual é amadurecer na fé. Todo aquele que é cristão precisa crescer espiritualmente. Por isso que eu falo, nos tempos difíceis que nós vivemos hoje, saímos de uma pandemia e estamos escutando rumores de guerra. E muita gente está desesperada, muita gente está perdendo a fé. Por isso que o crescimento espiritual é um sine qua non. É preciso, é necessário que a gente cresça espiritualmente para que a gente possa não só combater o bom combate, mas que a gente possa superar. Deus, ele nos dá o recurso, é a fé, para que a gente possa suportar tudo que pode vir, tudo que pode acontecer. Só em Jesus Cristo. E isso só acontece no seu crescimento espiritual. No meu crescimento espiritual. O que é crescimento espiritual? Crescimento espiritual é o resultado natural de uma vida dedicada a Deus, como eu falei anteriormente. É o processo de amadurecimento que acontece ao longo da vida com Jesus. Com o tempo, cada cristão vai aprofundando seu relacionamento com Jesus e sua vida vai mudando. Toda experiência com Jesus traz transformação. Toda experiência. Não há um cristão, ou um pagão, ou um ateísta, ou um agnosticista, quando ele realmente tem uma verdadeira experiência com Jesus, ele muda. Ele muda o coração. Ele entende que sem Jesus nada podemos fazer. O crescimento espiritual não é como o nosso crescimento físico, porque chega uma hora que nós paramos de crescer, isso é fato. O crescimento espiritual é como uma árvore, se afigura como uma árvore. Ela continua a vida toda, né? Ela cresce e vai dando seus frutos.
Como se inicia a vida espiritual? Olha a pergunta. Como se inicia a vida espiritual? Começa como uma semente. Quando a palavra de Deus entra no coração e salva, a pessoa nasce para uma nova vida. É uma semente que ela vai criando raiz, aí ela vai germinando, aí ela vai crescendo e ela não para de crescer. Ela não para de crescer. Cada vez mais nós vamos buscando a Deus. Esta semente, ela está na palavra do Senhor. Esta semente está na entrega. Esta semente, ela está quando a gente se abre à graça. Ela vai crescendo e cada vez mais que ela cresce, mais a gente tem sede, mais a alma fica sedenta de Jesus. No início é frágil, não é fácil. Os primeiros desafios são difíceis e há muito para aprender. Novos cristãos precisam de muito apoio. É aquele cristão recém-convertido que a gente precisa apoiar para que ele não caia, para que ele realmente receba de Deus novas vestes, vida nova. A gente morre para o homem, a mulher morre para a mulher velha e nasce uma nova mulher. O homem morre para o homem velho e nasce um novo homem, em verdade e em espírito. Ganha raízes. Com o tempo, o cristão vai conhecendo mais a Bíblia e o seu relacionamento com Jesus fica mais firme, fica mais sólido, fica um relacionamento de rocha, um relacionamento que faz com que a gente realmente mude, sofra uma metanoia. Enfrenta tempestades? Com certeza nós enfrentamos. Mesmo cristãos maduros enfrentam grandes dificuldades que desafiam sua fé, mas o Senhor nos dá recurso para superá-las. No mundo que a gente vive hoje, existem muitos desafios para os cristãos, principalmente os que já estão na caminhada e aqueles que estão iniciando todo esse processo espiritual. O mundo que a gente vive hoje nos leva para uma vida de ruínas. O mundo que nós vivemos hoje, com essa tecnologia, com a ideologia de gênero, com tudo isso que está sendo implantado para tirar a fé, para fazer com que você esmoreça, para fazer com que você pare de acreditar. Eles, os nossos inimigos, eles vão direto aí na fé, para que você possa se prostrar e viver o que eles implantam no mundo, que é a ideologia, essas ideologias marxistas, essas ideologias que levam para a ruína. Por isso que o crescimento espiritual hoje, aonde aqui a gente está vivendo, é preciso, é um sine qua non. Fica forte? Com certeza. Ao conhecimento da Bíblia é acrescentada a experiência de vida que dá mais força e confiança. Cada vez mais que a gente vai semeando a palavra, que é essa semente que vai crescendo, fazendo com que a gente cresça espiritualmente, a gente vai tendo entendimento do que Deus quer para nós, do que Deus reserva para nós. Dá frutos. Os resultados do crescimento espiritual são visíveis na vida do cristão. O cristão maduro reflete mais a vida de Cristo. Nós vamos mudando. E quem vê a nossa mudança encontra em nós Cristo. Algo mudou. A pessoa realmente não é mais a mesma pessoa. Mudou, está diferente. As características mudam. Porque um cristão que ele vai crescendo espiritualmente, ele vai mudando os hábitos. E isso faz com que a gente note a diferença, porque aquela palavra que é bem forte, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Onde não há aonde não há um crescimento espiritual, não há experiência com Cristo. Cada vez mais que você busca Cristo, mais você vai tendo a experiência com Ele.
A Bíblia narra em Hebreus 5, 13 e 14, ela diz assim. Hebreus, capítulo 5, 13 e 14, vai dizer assim. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Quando a gente cresce espiritualmente, quando a gente se entende por gente, a gente entende que o alimento que nós precisamos é a palavra. A gente entende que o alimento que nós precisamos é seguir a verdade, o caminho e a vida, que é Jesus. Porque quando criança, nós nos alimentamos de leite e nós não temos muita noção de muitas coisas, mas quando a gente vai crescendo, a gente entende, já exercita e a gente já compreende o que é bom e o que é ruim, porque você vai crescendo e evitando as ervas daninhas. A Bíblia narra, que está narrado, né, em Hebreus, que não podemos agir sempre como crianças recém-nascidas. Não devemos nos contentar com o básico da fé, o leite inicial, que é quando a gente não entende, feito as crianças, né, que tomam o leite inicial, não tem muita noção. As crianças não têm muita noção. Mas quando a gente cresce e a gente tem a experiência com Jesus, é necessário o crescimento espiritual. Todos os dias nós temos que crescer espiritualmente. É um sine qua non. Então, não devemos nos contentar com o básico. Deus tem muito para nos dar, muitas bênçãos, mas exige maturidade. A árvore que não cresce está doente ou morta. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, quando a gente começa a entender que nós precisamos literalmente de Jesus. Muitas pessoas estão vivendo aí no mundo como se não precisasse de Jesus. Cada vez mais as seitas elas vão crescendo e isso vai sufocando muitas vezes as sementes que é lançada. Então o cristão precisa crescer espiritualmente. O crescimento espiritual é um processo que é necessário na vida do cristão. E eu falo principalmente nos tempos de hoje. Nos tempos que as seitas elas vão crescendo. O niilismo é uma seita que diz que a gente não precisa de Deus para viver. Que a gente não precisa do Senhor para caminhar. Que a gente não precisa do Senhor para crescer, para mudar. É o niilismo, é uma seita que está crescendo, gente, sufocando a fé e tirando muita gente da fé cristã, tirando muita gente do caminho da verdade e da vida. E assim, numa dimensão de muitas, numa esfera, numa espiral de muitas seitas, que está sufocando a semente, que muitas não criam raiz, porque o campo não é fértil por causa que as pessoas perdem a fé e não querem ter experiência com Jesus. É isso. Cresça espiritualmente. Crescendo espiritualmente, você vai abarcar as pessoas que te cercam. Crescendo espiritualmente, você vai conseguir salvar você e sua família. Crescendo espiritualmente, você agrada segundo o coração do Papai do Céu. Amém? Fiquem na paz, que vocês possam entender tudo que foi falado e que vocês pratiquem. Não sejam só meros ouvintes. Tragam para vocês a prática do crescimento espiritual. Amém? Fiquem na paz. Um grande beijo. Um grande abraço da missionária Louquinha de Pentecoste. Tchau, tchau, gente. Fiquem na paz. Fiquem em paz. Tchau, tchau.